Saúdo todos, em nome de Jesus, nosso Senhor, e é com prazer que estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, que tem por título Jesus e a Festa das Cabanas. Isto com base no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São João. Também temos como auxílio para a lição desta manhã, para o estudo desta manhã, deste dia, esta literatura que é uma produção da editora Cristã Evangélica. Muito bem, queridos, este texto, no versículo 37 e 38, trazem para nós o seguinte teor. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Meus prezados ouvintes, o capítulo 7 do Evangelho de João, que é a base para o estudo deste dia, é uma descrição de eventos ocorridos durante a Festa das Cabanas, também chamada de Festa dos Tabernáculos, ou das Tendas. Nessa festa, então, as pessoas ficavam em barracas feitas de palha, de ramos, não é? Ficavam no quintal, ficavam no terraço de suas casas, enquanto, lembrando-se, no caso, de quando peregrinavam pelo deserto. Aqueles 40 anos de peregrinação, né? Sua saída do Egito. Então os judeus, eles guardam com muito carinho estes ocorridos da história, né? Porque fazem parte, os ocorridos fazem parte, né? Da história do povo de Deus na sua peregrinação no deserto. Então, irmãos, o início da festa vai falar de perseguição. Esta primeira parte do texto vai falar de perseguição, que vai do versículo 1 até o 13. Vai falar de perseguição, não é? Então, a intensa oposição e perseguição que Cristo sofreu tiveram origem na incredulidade. Incredulidade, eu até diria incredulidade e também na ignorância, né? A ignorância. Porque, na verdade, a incredulidade é fruto da ignorância, né? Fruto da ignorância. Porque aquele que passa a conhecer a palavra de Deus, ele é liberto dessa ignorância, dessa incredulidade, né? Então, a incredulidade, ela produz discórdia. Do versículo 1 ao 9, o irmão pode observar isto. Produz discórdia. No capítulo 5, versículo 18, o apóstolo, ele havia informado que alguns judeus queriam matar Jesus. João havia informado isto. No capítulo 6, Jesus se apresenta como Deus, usando assim a metáfora do pão, o pão da vida. Por isso, ainda mais, né, queriam matá-lo. Então Jesus, ele decidiu permanecer mais algum tempo na Galileia. Isto é, não ir para a Judeia, porque lá os judeus queriam matá-lo. E já na Galileia ele estaria protegido, né? Por enquanto. Então a festa das cabanas, meus irmãos, se aproximou, diz o versículo 2. E nesse momento os irmãos de Jesus o procuram, sugerindo que ele fosse a Judeia.
Para quê? Porque na Galiléia ele já havia feito muitos milagres, já era bem conhecido. Mas na Judéia não. E os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para lá, para mostrar lá o seu poder, né? Mostrar o seu poder, manifestar ali o seu poder. Então, para eles, era inacreditável ou inaceitável, né? Que alguém que dizia ser o Messias evitasse relacionamento ou publicidade, né? E então vai nos dizer o versículo 30, o versículo 3 ao 5, que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus. Porque é interessante observar que só depois da ressurreição de Cristo é que a sua família se converte. E o próprio Tiago, né, quem mais escreve sobre Jesus, o Judas, seu irmão também, eles só vão ter experiência messiânica com Jesus após a ressurreição. É interessante isto, né? Então vejam os irmãos que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos vai dizer que do Monte das Oliveiras, quando Jesus é assunto aos céus, dali Maria e sua família, ou Maria e seus filhos, vão com os discípulos para o cenáculo, para Jerusalém, e lá permanecem. Quer dizer, só após a ascensão de Jesus é que, de fato, os seus irmãos se converteram. Se converteram. Precioso, não é? Então Jesus declara seu conhecimento sobre o plano de Deus. Jesus sabe que a hora de Deus está reservada. Por isso ele diz para os seus irmãos, vocês podem ir. Diz para os seus discípulos, vocês podem ir. Né? Vocês podem ir. Mas quanto a mim, ainda não. Eu ainda não vou, porque não é chegada a minha hora. Jesus sabia que a hora de ele chegar lá para fazer ali o seu trabalho, né? Seu trabalho messiânico ali na cidade, ainda não estava na hora, não estava no ponto ainda, né? Não estava no ponto. Então a incredulidade dos irmãos gerava discórdia na família. Por quê? Porque Maria, sua mãe, ela tinha pleno conhecimento de que Jesus era o Messias. Até porque, na sua gravidez, Gabriel, o anjo, já havia declarado para ela. Já havia declarado. E ela sabia perfeitamente. Então, enquanto alguns filhos eram incrédulos, ela e quem sabe algum dos outros já consideravam ser Jesus o Messias, né? Então eles seguiram para a Judéia, eles foram. E Jesus iria depois, mas os discípulos foram primeiro. Foram primeiro. Então, irmãos, a incredulidade ela vai alimentar a oposição, né? Vai botar fogo na fogueira. Ou quem sabe, ela é a lenha da fogueira, né? O fogo vai se iniciar na incredulidade deles. Vão nos dizer os versículos 10 ao 13. Então, finalmente, Jesus se dirige à festa. Por último, ele vai, no tempo devido, né? Mas ele vai abertamente? Não, ele vai em segredo, disfarçado, né? Ele vai disfarçado. E é importante, então, irmãos, dizer que a entrada pública de Jesus em Jerusalém só iria acontecer 6 meses depois, com a chamada entrada triunfal, né, que está lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12. A chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então os religiosos, e agora perseguidores, né, eles começam a perguntar, onde estará ele? Começam a fazer o pente fino, né, para descobrir onde é que Jesus está. Ele já está na festa? Cadê ele? Cadê ele? Mesmo porque muitos não conheciam, né? Muitos não sabiam que era Jesus. Só pela fama. Muitos não sabiam. Então queriam prender e matar Jesus. Não eram curiosos, né? Querendo conhecer a Jesus e os seus feitos. Não. Eles já queriam era matar a Jesus, né? Então observemos que havia um grupo que acreditava na messianidade, podemos dizer assim, de Jesus.
enquanto outros não. Outros não acreditavam. Ao contrário, acusavam-no de enganador, né? De impostor. Em vez de tê-lo como Messias, não, ele engana. Ele é um impostor, né? E é interessante porque ninguém queria se associar a Jesus. Ninguém. Ninguém queria se associar. Ninguém ousava, né, expressar sua verdadeira opinião. Mesmo crendo, muitos discípulos estavam ali. Muitos que acompanharam os sinais, né, os milagres de Jesus, tinham medo de declarar, crer nele como Messias. Tinham medo. Medo dos judeus. Porque qualquer um que dissesse crer em Cristo como Messias também se tornava inimigo, alvo de perseguição. Então, irmãos, o versículo 14 ao 24 fala aqui da metade da festa. A metade da festa. E nessa metade da festa, qual era a mensagem? O que Jesus queria dizer para o povo? Qual era a mensagem? Então, durante a festa, Jesus ele fez o improvável. O improvável. Né? Ele vai se expor. Ele vai chegar diante do povo e vai se expor. Ele vai ensinar no templo. No templo. Então era interessante, irmãos, observar que os rabinos, eles ensinavam no pátio, né? Assim como era um costume dos filósofos. Por exemplo, Sócrates, ele não ensinava em colégio nenhum, em escola nenhuma. Ele ensinava nas praças. Ele se sentava, os interessados iam chegando, né? Os seus alunos, os seus discípulos, e ele ali ensinava nas praças, nos lugares públicos. E assim eram os rabinos também. Eles ensinavam em qualquer lugar, nas sinagogas, nas praças, nas ruas, qualquer lugar. Eles paravam e as pessoas iam se aglomerando e iam ensinando. Mas Jesus, ele vai mostrar que ele não é um rabino. Vai mostrar que ele é o mestre. Por que ele é o mestre? Ele vai ensinar no lugar onde deveria ocorrer um ensino fundamentado, um ensino consistente. E ele vai ensinar no templo. No templo. Precioso isto, né? Muito interessante. Então, irmãos, qual é a diferença do ensino dos rabinos para o ensino de Jesus? Qual a diferença? A diferença é que os rabinos, eles estavam repassando ensinamentos. Observe que os profetas, por exemplo, eles sempre começavam os seus ensinos dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E aí começavam, né? Mas Jesus Cristo, que é o Senhor, ele não diz assim diz o Senhor. Ele vai dizer exatamente o seguinte: eu lhes digo. E é interessante porque em muitos lugares ele vai falar em verdade vos digo. Ou seja, ele usa essa repetição enfática para enfatizar um ensino. Em verdade, isto é, que não reste nenhuma dúvida. Eu lhes digo, ou eu vos digo. É muito precioso isto, não é? Muito precioso. Isso só poderia acontecer sendo Jesus o Messias. Sendo Jesus o Messias. Porque como é que alguém iria dizer isto com tanta certeza, não sendo o Messias? E é interessante, não é? Porque quando observamos o versículo 17, o que nos diz o versículo 17? Vamos ver. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, olha só como começa Jesus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Olha que coisa preciosa, não é? Para quem fizer a vontade de Deus. A mensagem é esta: para quem quiser fazer a vontade de Deus. Então Jesus ele declara que a verdadeira fé salvífica e o conhecimento experimental de seus ensinos requerem um desejo sincero
de a pessoa fazer a vontade de Deus. Crer é estar decidido a obedecer. Crer é estar decidido a obedecer. Só dizer que crê não é o suficiente. O crer só tem o seu valor quando se obedece. Não adianta eu dizer que creio em Jesus se eu não quero obedecer a sua voz. Não adianta. Não adianta. Então, irmãos, vejamos que é muito interessante quando esta mensagem, ela, além de levar o ouvinte a querer obedecer a Jesus, é também glorificar somente a Deus. É muito interessante isto aí, não é? E o mensageiro, irmãos, ele é conhecido, vindo da parte de Deus a sua mensagem, quando ele procura a glória de quem o enviou. Se aquela mensagem é enviada de Deus, você procura então enfatizar o Deus da mensagem. Não a mensagem que você está pregando, ou do pregador. O versículo 18 é muito interessante, irmãos, porque ele vai nos dizer exatamente isso. Não busca a sua própria glória. Jesus, ele ressalta um critério da máxima importância para estar ou para testar um pregador. Como é que nós vamos saber se um pregador está falando em nome de Deus? Como é? É interessante, né? É interessante. Ele busca a sua própria glória. Quando vê um pregador, irmãos, falar muito de si, dar testemunho de si, dar exemplo de si, enfatizar a sua pessoa, enfatizar os seus acontecimentos, a sua história, meus irmãos, isto aí está ofuscando a mensagem de Deus. A mensagem de Deus. Sabe qual é o resultado? Às vezes, quando termina a mensagem, nós não lembramos de uma palavra que ele deu sobre Deus, mas lembramos dos episódios dele, da história dele, dos acontecimentos dele. E isso é muito triste. É muito triste. Muito triste. Eu fico me lembrando daquele ex-presidiário que, quando saiu do presídio, ele falava muito do que aconteceu na vida dele, que ele era antes da conversão. Que eu era isso, que eu fazia aquilo, aquilo outro, eu era isso, eu era aquilo, aquilo outro. E chegou um ponto que esse rapaz não conseguiu ficar nas ruas. Ele acabou voltando para o presídio. Tamanha ênfase que ele dava à sua vida antes de conhecer a Jesus. Também a história daquele presidiário que saiu e nunca falava do presídio. Alguém tinha que forçar muito para ele dar um testemunho do presídio. Porque ele só queria falar do que Jesus fez na vida dele. Ele pregava em todo lugar mostrando a transformação que ele sofreu quando recebeu a Jesus. Esse jamais voltou atrás. Porque ele era apenas um mensageiro, mas quem era o glorificado era Jesus. Meus irmãos, mensagem cristocêntrica é aquela que não se vê o pregador. É aquela que só se vê Cristo. Que é aquela que o pregador é apenas como João Batista. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Sou apenas a voz. Porque ele é que cresce e eu só diminuo. E inclusive minha voz daqui a pouco vai ser silenciada. Porque a voz dele vai começar a ecoar nos 4 cantos e a minha vai desaparecer. Isto é mensagem cristocêntrica. Isto é mensagem messiânica. Isto é maravilhoso. Então, o mensageiro, ele busca a glória de Cristo, não a sua própria glória. Jesus ressalta um critério da máxima importância, né, para testar um pregador. É precioso isso aí. É quando este pregador, né, ele não vai buscar salientar, colocar em evidência a sua própria pessoa, mas sim a pessoa daquele que está sendo pregado, não é?
daquele que está sendo anunciado. Isto é muito precioso observarmos. Então, meus amados irmãos, Jesus chega e ali no templo vai escancarar, né? Escancarar a hipocrisia, né, dos descrentes. Vai escancarar, vai falar sobre aquilo. Então, nesse momento, Jesus ele retornou à discussão de João capítulo 5, verso 18. Quando vai falar da acusação de Jesus, que foi sobre a lei. Quando Jesus vai acusar aqueles que estão querendo o matar, querendo prendê-lo, sobre a lei, jogar a lei em cima deles, né? Queriam cumprir a lei, mas ao mesmo tempo não queriam obedecê-la. Como fizeram inclusive com aquela mulher, né? A mulher pecadora, cujo nome nem aparece. Aquela mulher pecadora. Queriam apedrejá-la, fazer cumprir a lei, mas eles mesmos estavam piores do que aquela mulher. E agora Jesus está falando, né, sobre isto aí. Eles planejavam matá-lo. Olha só. Queriam cumprir a lei, onde se diz não matarás. Mas eles queriam matar a Jesus. Que paradoxo, não é? Que paradoxo. Então a resposta da multidão foi negar que queria matar a Jesus. Não, não queriam matar. Está certo que alguns ali não quisessem matá-lo. Até mesmo por ignorância. Por ignorância. Só que atrás daquilo ali estavam os religiosos, que em vez de obedecer e observar a lei, Moisés e os profetas, queriam matar a Jesus, silenciar a Jesus. Entretanto, irmãos, pelas reações, né, de cada um deles, Jesus sabia dessa intenção. Então ele remontou os fatos apontados, né, à incoerência deles. O versículo 20, irmão, vai dizer: quem é o que procura matar? Eles vão perguntar, né? Mas quem é que quer te matar, Jesus? Quem é? Quem é que procura matar? Os judeus. Os judeus ignoraram a intenção, né, de seus líderes. Muitos não sabiam da intenção dos líderes. Muitos sabiam. Muitos sabiam. E quando Jesus fala que eles queriam matá-lo, qual a desculpa? Ah, ele tem demônios. Ele tem demônios. Que é isso? Quem quer matar ele? Lógico. Claro. Se eles dizem que querem matar a Jesus, todo mundo ia contra eles. Que é isso? Matar um inocente? Para com isso. Não. Aí prefere dizer que eles tinham demônios. Não. Quando Jesus fala, vocês querem me matar. Em vez de observar a lei do não matarás, vocês querem me matar. Quem quer te matar? Você tem demônios. Por que tem demônios? Porque Jesus está, para eles, ele está com o espírito da adivinhação, espírito demoníaco. Você tem demônios. Meus irmãos queridos, então ao longo da festa, virá agora o debate. Precioso isto, né? Versículo 25 ao 36 vai falar do debate de Jesus durante esta festa, não é? Então a discussão nesta sessão, deste versículo 25 ao 36, essa discussão vai nos falar exatamente da identidade de Jesus, quando ele quer mostrar a sua identidade. Agora ele não está escondendo mais, agora ele está tornando público, né? Então alguns o chamavam de bom. Quando ele vai falar da sua identidade, muitos creram nele, muitos. E muitos, como o versículo 12, diz que muitos diziam que ele era bom. Quem sabe aqueles que conheciam seus milagres. Aqueles que foram informados dos seus prodígios, né? Dos seus sinais maravilhosos. Aquele gesto de compaixão dele para com os necessitados. Não, ele é bom. Outros, não. Ele é enganador, ele engana. Quem sabe ele é um mágico, né? Ele engana.
Mas alguns disseram que Jesus estava possesso. Olha só, possesso de demônios. Versículo 20. Outros afirmavam ser ele o Messias. Mas meu pai, mas que dúvida, né? Que dúvida, que dissensão, né? Então, irmãos, crer genuinamente em Jesus depende então da crença correta acerca de Deus e acerca dele também, daquilo que a palavra fala sobre ele e também do que se conhece sobre ele. Daí a necessidade, irmãos, de nós conhecermos quem é Jesus. Conhecermos quem é Jesus. Porque às vezes, mesmo como crentes que somos, nós podemos cair em dúvida, talvez não pela fé, mas por palavras mal colocadas acerca de Jesus, que levem alguém a duvidar, a descrer. Ou seja, crer que ele é a manifestação visível e inequívoca do Deus Pai. Do Deus Pai. Nós vemos aqui, irmãos, nesta porção, nesta sessão, né? Aqui, 4 obstáculos para a fé verdadeira, para uma fé verdadeira. Então, o primeiro está no versículo 25 ao 27, que fala sobre a crendice. A crendice é um obstáculo terrível à fé verdadeira. E o que é crendice? Crendice é uma crença sem fundamentação. Uma crença sem fundamentação. É um crer sem ter certeza, né? Então, algumas perguntas começaram a surgir. Versículo 25 e 26. A confusão deles se dava, em grande medida, por uma crendice. Um ouvir dizer. Né? Então, qual a base para a crença de que ninguém saberia de onde Jesus viria? Qual a base? A base estava nas Escrituras. Escrituras. E é maravilhoso, porque quando se lê Miqueias capítulo 5, verso 2, nós vamos ter um entendimento perfeito sobre o Messias e sobre a sua vinda. Maravilhoso, né? Então, as Escrituras mencionadas por este profeta indicavam a origem do Messias, a origem humana do Messias. E então esse texto, versículo 2, diz: E tu, Belém Efrata, isto é, pequena, frágil, insignificante, né? A cidadela, de você como é pequena demais, né? Para figurar como no grupo das milhares de Judá, é tão pequenininha que ninguém nem conhece no mapa, né? É de você que me sairá aquele que há de reinar em Israel. É de você. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Maravilhoso isto, né? A Escritura falando do Messias. E precioso porque aqui está falando onde ele nasceria. Mas quando vamos estudar lá o profeta Isaías, nós vamos ver que diz inclusive de qual família ele nasceria. Vai dizer que é da família de Davi, do tronco de Jessé. Precioso, né? Então, está aí uma indicação clara, profética, que os judeus bem conheciam. Entretanto, estão ignorando esta origem humana de Jesus, né? Esta origem humana de Jesus. E agora vamos trabalhar com coação. E o que é coação? Coação é constrangimento a que se faça ou que se deixe de fazer algo. Você é constrangido a fazer. E você é constrangido a não fazer. Né? Então vemos aqui, irmãos, um tom de ironia da parte de Jesus
ao afirmar que eles o conheciam, no versículo 28, né? O conheciam. O que Jesus disse foi que eles conheciam apenas da perspectiva terrena, e muito mal, que se o conhecessem, teriam respeitado, ou pelo menos teriam temido que aquele fosse de fato o Messias. Mas nem isso fizeram. Nem isso fizeram. Não é? Nem isso fizeram. Logo, tentaram prender Jesus. Em vez de examinar se ele seria realmente o Messias, não. A sua cegueira espiritual, né? Sua ignorância espiritual, levou aqueles líderes logo a coibir a ação de Jesus, neutralizar a ação de Jesus. Mas não puderam fazer nada, porque Jesus ainda não havia chegado a sua hora. Tentaram por várias vezes prendê-lo para matá-lo, mas não conseguiram. Não conseguiram. Mesmo que Jesus estivesse abertamente no templo, ali, falando sobre ele mesmo, mesmo assim, não puderam prendê-lo. Não puderam prendê-lo, porque não era chegada a hora. E o plano de Deus, irmãos, é um plano exato. As coisas de Deus não acontecem antes nem depois. Acontecem no tempo certo. No tempo certo. Por isso é que lá no Getsemane, né, quando a soldadesca chega para prender Jesus, quando o próprio Pedro tenta protegê-lo, Jesus fala, não, pode deixar, sou eu, pode me levar. Eu sou o Nazareno, pode me levar. Ainda deu as mãos para eles amarrarem, né? Pode me levar. Jesus não se escondeu, não deu desculpa, não se camuflou, não pediu que ninguém defendesse, ao contrário. Pedro, guarda tua espada, porque se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai, ele mandaria agora legiões para me proteger, se eu quisesse. Mas é chegada a minha hora. Maravilhoso, né? Então, meus amados, um terceiro aspecto, né? Um terceiro, vamos dizer assim, obstáculo, é a condescendência. A condescendência, que quer dizer complacência ou transigência. Transigência. Algumas pessoas reconheceram Cristo como Messias, versículo 31. Alguns reconheceram. Porém, observamos que os religiosos se incomodaram ainda mais. O homem sem Deus, irmãos, ele não se conforma quando alguém se converte. Não se conforma. Você se converteu? Que isso? De jeito nenhum. Vamos perder um colega? Vamos perder um amigo de festas? Não. Todo mundo podia se converter, menos você. Para com isso. E aí começa até, inclusive, a dissuadir a pessoa a seguir a Jesus. Começa a dissuadir. E o triste é que nesse momento, muitos caem, muitos voltam. E eu fico pensando, irmãos, no irmão Irineu, um irmão que se batizou na minha igreja. Esse irmão falou para mim, falou, pastor, olha, para eu continuar crente, seguindo Jesus, eu tive que mudar de caminho. Mudar de caminho. Porque toda vez que eu passava lá, primeiro, parecia que as garrafas vinham na minha direção, se balançavam na minha frente. Segundo, aqueles meus amigos de copo faziam pressão para que eu chegasse e bebesse com eles. Eu tive que mudar de caminho se eu quisesse continuar no meu propósito. Meus irmãos queridos, o quarto ponto aqui está na convenção. Convenção é uma coisa terrível, porque convenção quer dizer se concordar com determinado assunto, né? Ou se entrar em acordo sobre determinado assunto. Isto é horrível. Depois que você convenciona, por exemplo, que meu avô era isto, meu pai era isto, e eu continuo sendo isto, é terrível, terrível.
Você precisa tomar uma decisão pessoalmente. Pessoalmente. E nesse momento da convenção de que é uma tradição familiar, você acaba continuando sem Cristo. Porque esta convenção vai te levar a uma rejeição eterna. E vamos cair naquele pecado da imperdoabilidade. Imperdoabilidade, que é o pecado contra o Espírito Santo. Se você continuar guardando convenções e não quebrantamento de coração para com Jesus, você acaba não tendo perdão para os seus pecados, porque você não vai se dobrar nunca à chamada do Espírito Santo. Por isso não se deve acordar contradições se estas buscarem nos distanciar da verdade cristã. Meus irmãos, o final então desta lição, o final deste capítulo, o final da festa, quais as reações ao final desta festa dos tabernáculos? Qual foi? Então nós chegamos ao desfecho do capítulo 7. Né? E nesta sessão, então, nós observamos que, diante das declarações de Jesus, as pessoas reagiram de maneira curiosa, não é? E de maneira distinta. Maneira curiosa, não é? Então, primeiro, dúvida acerca da identidade de Jesus. Dúvida acerca. E Jesus vai falar de maneira audaciosa, né? Podemos dizer assim, audaciosa. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem sede? Venha a mim e beba. Meus irmãos, com o passar dos tempos, né, qual a implicação natural de quando se tem sede ou quando não se tem sede? É que se você bebeu água, sua sede passou. Se você não bebeu água, a sua sede não passou. Ela continua. Esta é a reação, né, normal. É aumentar ou diminuir a sede. Não é mesmo? Aumentar ou diminuir a sede. Neste último dia da festa, que o texto está falando, era interessante porque nesse último dia vinha o sacerdote com um vaso de couro, né, de animal, cheio d'água, e jogava água, espalhava água ali perto de Siloé, espalhava água. E aquilo ali era uma recordação, uma menção à falta d'água no deserto. Né? Quando o povo reclamou por falta d'água no deserto. E que Deus então mandou Moisés falar à rocha. E a água foi abundante para todos. Então ali é a demonstração de que não havia água no final da festa. Aí então chega alguém e borrifa a água para se recordar daquele episódio, né? Então, Jesus está falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque será saciado. É como a palavra do Antigo Testamento, lá, Isaías 53, né? Ó, todos que têm sede, vinde às águas. Vinde às águas. Precioso isto, né? É a mesma coisa que Jesus vai dizer no capítulo 4, que já estudamos, no seu debate com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana. Né? Jesus fala para ela que quem beber da água que ele der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Nunca terá sede. E é precioso porque quando Jesus fala, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Meus irmãos, precioso isto, né? Rios de água viva. Rios de água viva. Ou seja, ele está se referindo ao Espírito Santo. Águas do Espírito Santo. Você recebe a Jesus e de você que recebe a Jesus e agora passa a ter o Espírito Santo, de você vão fluir águas que vão descedentar a outros. Isto é, estas águas espirituais que vão levar,
vão descedentar a outros sedentos espiritualmente também. Precioso, né? Quando você aceita Jesus, esta sua possessão espiritual se estenderá para tantos quantos tiverem sede. Olha, coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, agora observemos algumas reações, né, neste final de festa. Depois que Jesus fala disto, ou sobre a água, né? Olha algumas reações. Interessante, né? Este é verdadeiramente o profeta. Grupo dos crentes, né? Verdadeiramente o profeta. Outros apontam para a verdade e afirmam: ele é o Cristo. Olha só. Como se fosse o feedback da história de Jesus, né? Eu já fiz, já ensinei tanto, e agora? Qual é o feedback? Qual é a resposta do povo quanto a mim? Uns vão afirmar: tu és verdadeiramente um profeta. Tu és verdadeiramente o Cristo. Outros perguntam, né? Estes são os descrentes, né? Os duvidantes, como Natanael, né? Como Natanael, antes de conhecer a Jesus. Por acaso o Cristo viria ou virá da Galileia? Não, não pode, não pode. Se você examinar as Escrituras, você vai ver que nunca saiu profeta da Galileia. É impossível, não pode ser. Então é interessante porque o desfecho, né, foi que alguns queriam prendê-lo. Mas não podiam, porque ainda não era chegada a hora, conforme dissemos, né? Não era chegada a hora, então não podia prendê-lo. Então, oposição por causa da identidade de Jesus. Os sacerdotes e fariseus perguntaram aos guardas: vocês foram prender o homem. Cadê o homem? Cadê o homem? Por que vocês não prenderam? Por que não prenderam o homem? Por quê? Porque ele resistiu à prisão? Ele derrubou vocês, bateu em vocês? Ele tem soldados? Muitos soldados? Muitos soldados? Por isso vocês não conseguiram prendê-los? E a resposta da guarda foi tão simples e tão maravilhosa: não conseguimos prendê-lo, porque ninguém jamais falou como este homem. Ninguém. Ninguém. Maravilhoso. Os irmãos se lembram quando Jesus está pregando para a multidão de discípulos e quando ele termina de pregar, todo mundo foi embora, todo mundo se retirou, só ficaram os 12 apóstolos. E Jesus pergunta para eles: por que vocês não foram também? E Pedro vai responder: mas olha, e para onde? E para quem? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. E agora esses soldados dizem para o sumo sacerdote: ninguém, nem vocês, ninguém, jamais falou como este homem, jamais. Meus irmãos, então a simpatia dos guardas pelo evangelho que ouviram irritou, né, os opositores de Jesus. Irritou muito, irritou muito. E é interessante porque o argumento dos religiosos foi que se os mestres não se renderam à mensagem de Jesus, então a mensagem era enganosa, era falsa. Era falsa. Os mestres não se renderam. Então a mensagem dele não era verdadeira. Senão teria convencido os mestres. Mas o maravilhoso, irmãos, maravilhoso é que isto não foi verdade. Não foi verdade. Porque ao lermos o capítulo 3 deste evangelho, nós vamos ver o encontro, não é, maravilhoso de Nicodemos e Jesus. Nicodemos e Jesus.
E a primeira palavra de Nicodemos a Jesus é: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém. Que fé, que reconhecimento maravilhoso. Que reconhecimento maravilhoso. Que reconhecimento. E Jesus vai responder para Nicodemos: Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, se alguém não se converter radicalmente, não pode entrar no reino de Deus. E, meus queridos, esta palavra de Jesus rendeu muito, porque Nicodemos já cria nele, ou melhor, já cria no que ele fazia, nos sinais que ele fazia. Agora Nicodemos tem uma experiência pessoal, igual a palavra de Jó, né? Era pelo que eu ouvia falar, eu cria pelo que eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Nicodemos cria em Jesus pelo que Jesus fazia. Agora ele crê em Jesus pelo que ouve de Jesus pessoalmente. E é maravilhoso porque, irmãos, quando vão inquirir de Jesus depois, vão querer prendê-lo e vão querer matá-lo e vão fazer as duas coisas de fato depois, Nicodemos vai se levantar no tribunal, porque ele era um membro do Sinédrio. Ele vai se levantar e vai dizer: porventura, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? Olha só, Nicodemos dando o seu parecer, o seu voto favorável a Jesus. Dando o seu voto favorável. E é precioso porque Nicodemos não vai ter medo. Não vai ter medo de se pronunciar a favor de Jesus. Meus irmãos queridos, meus amados, meus prezados irmãos, é precioso nós vermos que a fé e a experiência pessoal com Jesus nos leva a uma certeza, a uma convicção, e nos faz defendê-lo, defender a sua palavra em qualquer circunstância. Precioso isto. E o mais maravilhoso, irmãos, é vermos o testemunho daqueles que têm uma experiência pessoal. Vejam que este Nicodemos, esse encontro que ele teve com Jesus, vai robustecer a sua fé. E vamos ver que lá no final, depois da morte de Cristo, este Nicodemos vai fazer dupla com José de Arimateia, que era um senador, que era um membro do Sinédrio também. E ambos vão sepultar o seu mestre. Meus amados irmãos, devemos buscar uma experiência pessoal com Cristo. Não para sepultá-lo, mas para defender a sua palavra, defender a sua verdade diante daqueles que estão na dúvida, aqueles que estão ignorando a palavra de Deus por não conhecer o Deus da palavra. E a minha oração sincera, meus amados irmãos, é que, assim como na festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, ou das tendas, houve um momento especial para Jesus pregar toda a verdade acerca de si mesmo, nós possamos aproveitar as oportunidades para pregarmos a palavra, pregarmos a sã doutrina, pregarmos os ensinamentos do Senhor e assim podermos levar a libertação de tantos quantos estejam cegos pela ignorância espiritual. Que Deus a todos abençoe e até uma próxima oportunidade. Amém.